São demandas, os temas são referidos, relacionados a demandas dos técnicos do Ministério da Saúde. Às vezes é articulado com algum programa, com alguma ação específica que eles queiram implementar, e a PENSE é utilizada com essa finalidade específica de coletar dados sobre esses temas em pauta no Ministério da Saúde. Pode passar. A abrangência geográfica da PENSE, né, ela foi se ampliando, né, o que mostrou que a pesquisa foi bem sucedida. A PENSE de 2009 era somente capitais, em 2012 a gente teve Brasil, capitais e cidades do interior dos estados e as grandes regiões. A PENSE de 2015, Brasil, capitais e não capitais, grandes regiões e unidades federativas, ou seja, a maneira como se agregam os dados a gente pode inferir os resultados. Pode dizer que no Rio Grande do Sul os estudantes têm tal e tal comportamento, no Sergipe tem tal e tal. Ou seja, cada uma dessas unidades aqui é passível de inferência e de generalização dos seus resultados. E a população, especificamente, a amostra é composta de quê? A nossa unidade, desde 2009, é o 9º ano ou 8ª série, certo? Esse é o nosso público, esses são os alunos que a gente buscava, que tem média de idade entre 13 e 15 anos de idade. Então, a amostra, a nossa unidade era as turmas. A gente sorteava turmas, né? A sede do IBGE sorteou turmas e a gente fazia a pesquisa nessas turmas sorteadas de 9º ano ou 8ª série. Isso em 2009 e 2012. Em 2015 a pesquisa foi bastante ampliada e a amostra passou a ter uma segunda amostra, que é o pessoal do 6º ao 9º ano também e do 1º ao 3º ano do ensino médio. Essa é a amostra 2. Esse público aqui era medido e pesado. Essa é uma amostra pequena, mas as turmas selecionadas nessa amostra, além de responder o questionário básico, que os demais respondiam, eles também passavam para uma outra sala para serem medidos e pesados, certo? As medidas de antropometria. Então, pessoal, as escolas, né, a montagem da nossa amostra, ela teve como base, a PENSE é uma parceria do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação com o IBGE. Então, o Ministério da Educação ele entrou com o censo escolar, com os dados do censo escolar do INEP, para que a gente tivesse o cadastro dessas escolas e cadastro de turmas, inclusive, para poder acessar, né, as escolas futuramente e comunicá-las da sua participação na pesquisa. Então, a amostra 1, como eu disse antes, estudantes do 9º ano, nos turnos da manhã e tarde, em escolas públicas e privadas do Brasil. E os resultados, eles são desagregados podem ser avaliados pela dependência administrativa e pelo tipo da escola também. Escolas públicas e escolas privadas, o que gera análises bem interessantes, a título de comparação, certo? E na amostra 2, que era aquela amostra mais complexa e que fazia antropometria, né, estudantes do 6º ao 9º ano, e do 1º ao 3º, ou seja, do 6º ano do ensino fundamental até o 3º do ensino médio, podia entrar na amostra, certo? E aqui a ideia era que essa amostra garantisse representatividade para as idades entre 13 e 17 anos. Só que isso era só uma referência, porque a gente, na nossa realidade, a gente entrevistou, foram incluídos na pesquisa maiores de idade, jovens. A gente teve turmas de ensino médio noturnas que a gente visitou e tinha adultos, e eles entraram na pesquisa também. Aqui a fotografia, né, da coleta. A amostra 1 e a amostra 2. Trabalho isso mostra a dinâmica de como foi, né, cada aluno respondendo. Além desse questionário dos alunos, existia um questionário da escola, que também era bem importante, que formou um banco de dados muito interessante, que também era auto-aplicável. O próprio diretor ele respondia, o responsável pela escola, enfim, indicado pela administração, ele respondia questões como a infraestrutura física da escola, número de salas de aula, computadores, banheiros, etc. E impressões sobre o entorno da escola também, sobre questões de segurança, né? E o resultado foi bem interessante na coleta, porque a gente ia em colégios ditos de periferia,
e perguntava qual é a pessoa respondia uma pergunta: qual a sua impressão sobre a segurança no entorno, se o senhor se sente inseguro? E o pessoal dizia que não se sentia inseguro porque, enfim, o narcotráfico protegia. Respondiam coisas assim. E comentavam, faziam muitos comentários. E daí a gente ia em colégios de áreas mais centrais e o pessoal tinha uma impressão completamente caótica da questão da segurança pública. Então é muito interessante cruzar esses dados, né? Essas noções de segurança, né? A PACE pode aperfeiçoar esse questionário para a gente entender melhor esse fenômeno, porque na coleta a gente tem muita observação, né? Da parte do informante, ele comenta o que ele responde, então a gente vai captando essas realidades ao longo da realização da pesquisa. A amostra da PACE, então, em 2009 foi 1.507 escolas em 27 municípios, em 2012 foram 3.000 escolas em 312 municípios, em 2015 foram 3.509 escolas em 783 municípios. Aqui no estado foram 46 municípios e 149 escolas. A pesquisa foi aplicada. Esse é o espaçamento da amostra. Espaçamento no Brasil inteiro, detalhes mais técnicos, né? Esse é o espaçamento da amostra na região sul, né? Em amarelinho aqui é a amostra principal, o 9º ano, daí são as turmas de 13 a 15 anos de 9º ano, que foram a maioria da pesquisa. Aqui é a lista de cidades, né? Como eu falei, antes foram 46, com uma distribuição estadual representativa, né? Para poder fazer inferência em relação ao estado. E esses são os atores, né, que a gente tem que articular para poder realizar essa pesquisa, né? Porque uma pesquisa que acessa escolas é sempre complicada de fazer, sempre tem questões legais, implicações éticas, enfim, e complicações de toda a ordem, né? Especialmente as escolas particulares se mostraram boas parceiras, mas com algumas exceções de dificultar o acesso ao IBGE. Queriam saber o que a gente ia fazer lá, né? Do que versava a pesquisa, especialmente as escolas de orientação mais religiosa, né? Então a gente tinha que prestar um trabalho extra de esclarecimento, e os nossos parceiros, né, o Ministério da Saúde e da Educação, eles foram muito fundamentais nesse auxílio, certo? E esse foi o cartaz. A gente chegava na sala de aula, era uma situação semelhante a essa, a gente chegava, apresentava uma pesquisa e explicava para os jovens o que a gente estava fazendo lá, qual era o motivo da nossa visita, né? Que era sempre um motivo de surpresa, de espanto, assim. Eles viam os smartphones e ficavam empolgados e queriam saber para que era aquilo tudo. E a gente tentava explicar o que a gente estava fazendo ali, para que isso tudo servia, né? E a gente teve 3.500 alunos respondendo a pesquisa no Rio Grande do Sul e a gente não teve nenhuma recusa. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Então a gente foi muito bem entendido a nossa mensagem e aquelas poucas resistências, a gente conseguiu, de certo modo, conversar com eles ali informalmente e convencê-los de como era importante eles fazerem aquilo ali para o bem deles mesmos e do ambiente escolar que eles estavam convivendo. Acho que é isso. Muito obrigado.